A militância ideológica de esquerda está tentando acabar com absolutamente qualquer coisa que ainda preste neste mundo. E essa atuação vai muito além do campo político. Dessa vez, até um simples e rotineiro gesto feito durante a transmissão de um jogo da Copa do Mundo virou motivo para que um grande escândalo fosse gerado. E se você não é fã de Copa do Mundo, ou até mesmo de futebol de maneira geral, não se preocupe, pois esse vídeo não é sobre isso. O que aconteceu na Copa é apenas o exemplo mais recente da situação gravíssima que eu vou ilustrar ao longo desse vídeo. Vamos lá. O que aconteceu? Pois bem, nesse último domingo, dia 14 de junho, Alemanha e Curaçao se enfrentaram no estádio de Houston, Texas, nos Estados Unidos. Antes ainda do início da partida, naquele momento em que são exibidas as escalações das duas seleções e também quem são os integrantes da arbitragem do jogo, a transmissão do evento mostrou os responsáveis pelo VAR, que são aqueles árbitros que ficam em uma cabine separada no estádio, revisando lances específicos do jogo para corrigir eventuais marcações equivocadas. Um desses árbitros responsáveis pelo VAR, o australiano Sean Evans, estava em pé ao lado do seu colega, na posição mais desconfortável possível para ser filmado por alguns segundos, quando ele juntou o seu polegar com o dedo indicador, formando um gesto parecido com o sinal de OK. Isso me lembra até de vários memes que eu já vi na internet sobre o fato de nós, homens, simplesmente não termos a capacidade de ficarmos relaxados na frente de uma câmera. Se alguém aponta uma câmera na nossa direção, automaticamente a gente sobe um joinha ou faz qualquer coisa do tipo por conta do desconforto daquela situação. Eu, que estou acostumado a falar 10 minutos por dia para uma câmera por conta do meu canal, só me sinto confortável aqui, que a câmera está sozinha, mas se alguém estiver me filmando ou fotografando, eu não sei o que fazer com os braços. Pois bem, o que o árbitro Sean Evans, assim como nenhum outro ser humano em sã consciência na face da Terra, poderia imaginar é que aquele gesto que ele fez com as mãos se tornaria um motivo para que ele recebesse uma chuva de ataques nas redes sociais por estar supostamente demonstrando supremacia branca. Isso virou notícia aqui no Brasil, inclusive. O jogo mal tinha acabado e já tinha matéria na CNN sobre a repercussão que isso estava tendo nas redes sociais. E aqui é preciso esclarecer. Repercussão entre a militância ideológica de esquerda, porque ninguém mais ligou para isso. Enfim, apesar desse gesto ser mundialmente conhecido como um sinal de OK, a militância afirma que os 3 dedos estendidos formam a letra W e que esse círculo formado pelo polegar e pelo indicador representa a letra P e que isso faz referência à expressão white power, que é poder branco. E que fique claro, eu não estou dizendo que não possam existir pessoas extremistas realmente supremacistas que tenham adotado esse gesto. Agora, cá entre nós, é de um nível doentio de militância ver um cara fazendo um gesto que o mundo todo conhece como um sinal de OK e insinuar que isso não é um sinal de OK. É um gesto de supremacia branca porque esse cara é branco. E só. E por que eu estou mostrando isso hoje, terça-feira? Porque ontem, já no final do dia, a FIFA, entidade mundial responsável pela Copa do Mundo, informou que não identificou nenhuma violação ao código disciplinar nesse caso. O próprio árbitro Sean Evans já havia declarado publicamente que o gesto foi involuntário e que ele não teve a intenção de comunicar absolutamente qualquer coisa. Mesmo assim, o monitor de discriminação da FIFA ainda pediu o afastamento dele por conta desse gesto. Agora, como eu falei lá no início do vídeo, este é apenas um exemplo de como essa militância virou um caos no mundo todo. E para comprovar a dimensão dessa doença que tomou conta de uma parcela da população, eu trago um outro exemplo, acontecido no Brasil, e que mostra que o problema vai muito além das redes sociais. Ele já faz parte, por exemplo, do jornalismo. No dia 7 de novembro de 2023, em um programa da Globo News, o comentarista Marcelo Lins fez uma série de afirmações sobre o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e um copo de leite. Veja só. E dessas demonstrações explícitas de apoio a movimentos racistas por parte de integrantes do governo, não custa lembrar também que o então presidente Bolsonaro, em mais de uma live, se não estou enganado, apareceu bebendo copo de leite. Beber copo de leite também se insere nesse campo do simbolismo dos supremacistas, porque havia uma tese, obviamente estapafúrdia, mas que circulava com grande digamos assim, adesão nos círculos supremacistas e racistas, de que pessoas brancas, e quanto mais brancas,
melhor nesse sentido, dessa tese estapafúrdia, louca e falsa, digeriam melhor o leite do que pessoas negras ou que tivessem algum pingo de sangue negro e tudo mais. E o então presidente da República fez questão, como é natural, né? É muito fácil de você ver pessoas adultas bebendo copo de leite assim no meio de uma live que vai falar sobre política, né? Ele fez isso mais uma vez, bebendo copo de leite. Vamos aos fatos. Primeiro ponto. Isso não aconteceu em algumas lives. Aconteceu em uma só, no dia 28 de maio de 2020. O jornalista jogou a informação no ar sem verificar se era verdadeira. Agora o segundo e principal ponto. O ato de tomar um copo de leite naquela live tinha um contexto muito específico. Naquela semana, mais especificamente no dia 1º de junho, era comemorado o Dia Internacional do Leite. E por conta disso, a Associação Brasileira de Produtores de Leite, Abraleite, havia lançado o desafio para as pessoas tomarem um copo de leite puro. Naquela live, o então presidente Bolsonaro falou justamente sobre isso. Fazenda por algum tempo lá em Eldorado Paulista, na fazenda Quirongose, tá certo? Nós somos o terceiro mundo e sempre tomei isso aqui. De vez em quando toma uns venenos aí, tá certo? Que vem, que te compra em lata aí nos bares, tá? Faz um brinde aí a todos os produtores de leite do Brasil, um brinde à nossa querida Tereza Cristina. Pois é, o que o jornalista da Globo fez foi algo muito parecido com o que o restante da militância fez com o árbitro australiano. Ele pegou uma cena, no caso dele ainda foram quase 2 anos e meio depois, tirou totalmente do contexto, tirou totalmente os demais significados que aquela cena ou aquele gesto poderia significar e escolheu apenas o detalhe mais conveniente possível para encaixar em uma narrativa para poder fazer sua acusação. Mas calma, que ainda não acabou. A mesma turma que faz esse tipo de distorção intencional sobre aquilo que é feito pelos outros não fala absolutamente nada quando alguém da própria militância faz algo que claramente poderia ser interpretado como demonstração de preconceito. Eu não sei se você se lembra, mas no dia 22 de agosto de 2025, Lula disse isso aqui em um evento em Sorocaba, no estado de São Paulo. Uma vez eu tinha um ministro da Agricultura, ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo, que foi participar de um congresso de propriedade rural de pequenos na Alemanha. E ele fez uma revista maravilhosa, bonita. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro? Você não acha que isso é preconceito? Eu lembrei do Joãozinho 30. Quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta de coisa boa. Eu falei para ele, você pode anular essa revista, joga essa página fora e faz uma foto de um cara com dente. A grande imprensa e a militância de esquerda o criticaram? Não, eles atuaram arduamente na defesa do petista, argumentando que a fala havia sido tirada de contexto, que ele não queria reforçar estereótipos e blá blá blá. Bom, por que eu estou mostrando tudo isso? Muito simples. Isso aqui não tem nada a ver com Copa do Mundo, com Lula ou com Bolsonaro. Isso aqui tem a ver com aquilo que você, cidadão de bem, pode sofrer um dia se essa militância continuar crescendo e tendo atenção como tem hoje. Sob a narrativa de estarem defendendo as pautas mais nobres possíveis, eles mostram na prática que só querem combater adversários ideológicos. Não importa o que se faz, o que importa é quem faz. Se for alguém deles, eles vão até o fim do mundo para defender. Quanto aos outros, eles vão buscar qualquer detalhe minúsculo que possa ser distorcido e associado a qualquer coisa que qualquer criminoso já tenha feito na história da humanidade para dizer que essa pessoa está fazendo apologia a essa prática. Do jeito que as coisas estão, é questão de tempo para que você, cidadão de bem, passe a ser atacado por fazer um sinal de positivo numa foto, porque a militância se sente oprimida com quem demonstra positividade. Eu sei que não faz sentido algum, mas nada do que eu mostrei até aqui faz, e mesmo assim aconteceu de verdade.